No Brasil, a ilegalidade virou rotina, quase uma tradição institucional. Lá fora, as cortes se afastam da política. Aqui parece que eles querem fundar um partido próprio. Nesse imbróglio, o hackeamento legalizado virou a nova ferramenta do STF político. O Congresso tenta uma reação, mas parece que o remédio está vencido. Recado de Trump cai como uma luva para o Brasil. E postagem de Bolsonaro acaba com Alexandre de Moraes. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Nos últimos anos, os brasileiros têm testemunhado uma série de ilegalidades. Cortes superiores ao redor do mundo entendem que precisam se afastar da política. Bom, e essa é uma regra fundamental, pois quando os ministros se deixam contaminar pela política, perdem sua legitimidade. Como apontou o Poder 360, o Supremo Tribunal Federal nunca teve uma imagem plenamente positiva, mas sua reputação vem se deteriorando de forma acelerada, como se fosse uma doença degenerativa. Bom, esses números podem ser ainda maiores, sabendo que os conservadores buscam evitar as pesquisas. E claro que isso também prejudica a imagem do Congresso, que não consegue avançar com as pautas de direita. Porém, a Corte foi muito além de simplesmente intervir. Atualmente, ela exerce uma perseguição política. Em 2019, Lewandowski aproveitou-se de um escândalo político para ajudar Lula. Ele entregou as mensagens adquiridas por um criminoso a outro criminoso na época, Luiz Inácio Lula da Silva. A subprocuradora Cláudia Sampaio Marques afirmou que a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski na véspera do Natal era absolutamente desprovida de fundamentação jurídica. Para ela, a decisão representa um ato de extrema gravidade, uma vez que se baseia em uma prova ilícita, obtida por meio da invasão criminosa de celulares de grandes autoridades brasileiras. Além disso, segundo a subprocuradora, a medida viola os direitos fundamentais dos procuradores da República e contraria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Ela acrescentou que, além dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, outras pessoas também foram vítimas dos hackers presos na Operação Spoofing, deflagrada em 2019. O material obtido ilegalmente foi posteriormente compartilhado com a defesa do ex-presidente Lula. Ela afirmou: o ex-presidente detém, sem qualquer controle institucional, informações obtidas por meios ilícitos sobre adversários políticos. O advogado dos procuradores da extinta Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba também pediu a revogação da liminar, pois além de serem provas ilícitas e imprestáveis, elas não foram periciadas. Lembrando que nem a Polícia Federal conseguiu autenticar as provas. Além disso, Lula não era a figura desta peça e nem possuía conexão direta. Entregar esse material adquirido de forma ilegal para a defesa de Lula teve um caráter totalmente político e não técnico, e utilizando-se deste crime, a mídia parecia uma espécie de PGR. É função da PGR, da Procuradoria-Geral da República, ou seja, do Ministério Público, apresentar denúncias com base nas investigações realizadas pela polícia. Mas neste caso a mídia parece ter feito o papel da PF e da PGR. Afinal, ela teve a pachorra de criar uma peça acusatória. Se não tivesse escalado, este poderia ser apenas um caso isolado de um absurdo jurídico midiático. Em processos futuros, o ministro Alexandre de Moraes praticamente legalizou o hackeamento. Em 2024, um documento sigiloso veio à tona. A vice-PGR denunciou que Moraes estava abusando da pesca probatória. Ela também desqualificou o trabalho da Polícia Federal,
no caso Mauro Cid, por claramente cometer abusos no processo de investigação. No documento, a vice-procuradora criticou a prisão de Cid. Os elementos apontados são por demais incipientes a recomendar quaisquer diligências ou medidas em face dos investigados, sob pena de se validar a pesca probatória, à semelhança de outras investigações em curso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ela também criticou o texto do ministro, que autorizava a análise do e-mail pessoal de Mauro Cid. Trata-se de redação de cunho crítico que até poderia ser encontrada em mesas de cursinhos preparatórios para o vestibular. Lendora também criticou as conclusões de Alexandre de Moraes sobre o golpe. Sobre as conversas, ela afirmou: são posturas especulativas que poderiam ser encontradas nos dispositivos móveis de grande parte da população brasileira, sob o contexto de intensa polarização do debate político à época das eleições de 2022. Bom, a verdade é uma só. Se você abrir a conversas de milhares de pessoas indignadas, vai encontrar de tudo. A lei protege o sigilo porque nenhuma sociedade é viável quando o pensamento privado pode ser violado. Na Globo News, Daniela Lima parece se esforçar em desviar o foco do escândalo do INSS, com mais um hackeamento legalizado. Mas vamos falar a verdade. No privado, nas conversas telemáticas, todo brasileiro já expressou raiva com algum político, inclusive contra ministros do STF. Se investigassem a esquerda, encontrariam ameaças diversas e até debates sobre como eliminar certas figuras. Mas parece que ninguém está disposto a legalizar um hackeamento contra a esquerda brasileira. Mas o que causa mais indignação é a seletividade dos casos. Para a esquerda, ilegalidades são aceitas, mas para a direita, legalidades são rejeitadas. Agora parece ser a vez do UOL assumir o papel que antes foi do Intercept Brasil, ao tratar como legítimo o hackeamento institucional contra Mauro Cid. O advogado Jeffrey Chicchini criticou mais essa peça ilegal. Mas que absurdo! Jornalistas do UOL disseram que estão, há semanas, analisando 150 mil mensagens do celular de Mauro Cid, extraídas pela PF. Acontece que nem a defesa de Cid teve acesso a essas mensagens ainda. E nós, da defesa, só conseguimos acesso ontem ao novo relatório da PF. Estou literalmente há 6 meses implorando para ter acesso às extrações dos celulares apreendidos e nunca nos foi fornecido. Meu cliente está preso há quase 7 meses e ainda não tivemos acesso a esses materiais. Já é absurdo a imprensa ter acesso a elementos sigilosos de uma investigação. Mais absurdo ainda é ter acesso antes das defesas. E por que só o UOL teve acesso aos 77 gigabytes de conteúdo? Esse caso já virou uma palhaçada. Palhaçada. O advogado trouxe o áudio de Zanin reclamando contra Moro por não ter acesso a todas as informações. Eu insisto, a defesa fará perguntas quando tiver acesso ao material. Está documentado que a defesa não teve acesso ao material. Certo. Isso é cessamento de defesa. Vamos prestigiar a Constituição então, no mínimo que é possível. Tá, eu vou prosseguir aqui então. A verdade é que, se você esconde o contexto, prevalece a narrativa pensada. E por incrível que pareça, o ministro Flávio Dino defende isso, ao pedir que a defesa trabalhe apenas com os melhores momentos. O jurista Fabrício Rebelo criticou esse modelo de pinça do STF. A narrativa do golpe se tornou tão deslocada que acusados sendo processados com base em provas, áudios e mensagens que mostram que eram contra qualquer ação violenta ou de quebra institucional. Manicômio jurídico já é pouco para definir.
E agindo como imã, Moraes é escolhido relator da ação para levar caso Ramagem ao plenário do STF. Como criaram inquéritos eternos e com direito a crias, tudo virou válido. E sobre o caso, o advogado constitucionalista André Marsiglia afirmou: mais um caso em que Moraes não poderia ser o relator. A primeira turma, no lugar do plenário, julgou a decisão da Câmara por escolha do relator Moraes. Como pode julgar agora seu próprio ato? Se esse caso sair da gaveta, for pautado, o colegiado não confrontará a primeira turma. Seria uma desmoralização frente ao Congresso. No máximo, teremos um ou outro voto vencido. Mota mexe peças no tabuleiro jurídico para não as precisar mover no tabuleiro político. É claro que o remédio deveria vir do Congresso. Porém, esse remédio está vencido e o próximo lote só chega em 1º de fevereiro de 2027. Por isso, talvez a única esperança seja uma reação estrangeira. Por coincidência, Donald Trump enviou uma mensagem que, sem dúvida, também soa como um alerta para o Brasil. A Suprema Corte está sendo manipulada pelos perdedores da esquerda radical, que não têm apoio. O público os odeia, e sua única esperança é a intimidação da própria Corte. Não podemos deixar isso acontecer com o nosso país. Devo reforçar que este canal nunca foi uma vitrine política. No passado, eu critiquei tanto o PL quanto Bolsonaro quando erraram. Bom, e acima de tudo, eu acredito em Deus no céu, mas na razão e na lógica como guia aqui na Terra. E por isso não posso negar aos meus inscritos uma importante mensagem deixada por Bolsonaro. As plataformas, a internet, deu voz aos imbecis. Nós não somos imbecis que passamos a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos, com informação, olhar os imbecis que sempre comandaram o Brasil. Repita! Nós não somos imbecis que passamos a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos, com informação, olhar os imbecis que sempre comandaram o Brasil.